Seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos resolver algumas questões de português da banca Funatec. Então, na primeira questão, o que é que ela diz? Ao meu ver, tudo é um grande equívoco. A palavra grifada é um exemplo de processo de formação de palavras conhecido como derivação. E aí a questão quer saber que derivação é essa, né? Parasintética, regressiva, sufixal ou imprópria. Então, vamos fazer uma pequena revisão sobre o processo de derivação, né? Nós temos aqui a derivação prefixal, sufixal, parasintética, prefixal e sufixal, imprópria e regressiva. Então, existem 6 tipos de derivação. Então, vamos ver aqui rapidinho cada um, ó. A primeira, prefixal. Quando é que ocorre, né, a derivação prefixal? Quando você adiciona um prefixo à palavra. Então, por exemplo, eu tenho a palavra leal, né? Eu tenho a palavra leal e eu adiciono um prefixo. No caso aqui, ó, prefixo des. Então, ó, des mais leal, ficou a palavra desleal. Aqui em capaz, eu tenho a palavra, né, ó, capaz, coloquei um prefixo in, então ficou a palavra incapaz. Então, aqui nós temos o prefixo des e o prefixo in. Tá? Então, aqui funciona a derivação prefixal. Na sufixal, é na frente da palavra, né? No prefixal é atrás, na sufixal é na frente da palavra. Então, nós temos aqui, ó, folhagem. Nós temos a palavra, né, o radical folha, mais o sufixo agem. Então, ficou folhagem. Dentista, nós temos o radical dente, mais o sufixo ista, né? A palavra dente mais o ista. Então, temos dentista. Veja que aqui, ó, ficou o sufixo, né? Na frente, ó. Na frente da palavra. Palavra dente, palavra folha. Certo? Na parasintética, é adicionado tanto no pré como no sul, né? Tanto antes como depois. Então, a palavra amanhecer. Nós temos aqui o radical MANH, né? Que é a palavra manhã. E nós temos o prefixo, que é o a, e o sufixo ecer. Então, aqui é a palavra original, né? O radical foi colocado antes e depois. E observe que é necessário que estejam os três conectados. Eu não posso dizer só aqui, ó, amanhã, né? Ó, não existe a palavra só amanhã e não existe a palavra só amanhecer. Tem que ser os três juntos, amanhecer. Não dá para colocar, se eu tirar o a e ficar só amanhecer, não existe essa palavra, fica sem sentido. E se eu colocar o a e tirar o ec, vai ficar amanhã. Aí também não tem sentido, né? Então, na parasintética você tem que colocar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo, certo? Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque nós temos a derivação prefixal e sufixal. E aqui muita gente confunde, porque na parasintética você tem que ter os dois ao mesmo tempo. Na prefixal e sufixal, você pode ter um ou o outro. Por exemplo, aqui, ó, a palavra é leal. Nós temos aqui a palavra leal. Mas você consegue formar a palavra desleal, né, ó, desleal. E você consegue formar a palavra lealdade. Lealdade, ó. Lealdade. Então, você consegue formar uma palavra só com o prefixo, só com o sufixo ou com os dois juntos, né? Os três ao mesmo tempo. Na parasintética, não. Na parasintética, você tem que ter os três ao mesmo tempo. O prefixo, o radical e o sufixo. Então, muita atenção nesses dois aqui, porque às vezes, as pessoas confundem, tá? As pessoas esquecem ou acham que é a mesma coisa, beleza? E na imprópria, nós temos aqui, ó, esse vestido é muito belo, o belo é muito discutível. Na imprópria é quando a palavra ela muda de classificação, né? A classificação original dela é variável. Veja só, nós temos aqui, ó, esse vestido é muito belo. Aqui a palavra belo é um adjetivo. E a palavra vestido é o substantivo. Então, eu estou dando uma qualidade para o vestido. Eu estou dizendo que o vestido é muito belo, né? O que é o adjetivo? É aquele que dá uma qualidade, uma característica. E aqui na outra frase é a mesma palavra, belo. Só que aqui nessa frase, belo que é o substantivo. Então, veja que mudou de classe gramatical. Aqui ele é adjetivo e aqui é substantivo. É a mesma palavra, mas mudou de classe, né, gramatical. Virou adjetivo e substantivo. Então, aqui é a imprópria. Nós temos, por exemplo, quando um verbo faz papel de substantivo, certo? E na regressiva,
é assim, ele é um portuga muito legal. A palavra portuga, ela vem de português, né? Houve uma regressão. A palavra original, aqui é a palavra primitiva, né? A palavra original, primitiva. E dessa palavra derivou a palavra portuga. Então, aqui é a derivação da palavra português, certo? Então, é uma regressão. A palavra, veja que a palavra ficou menor, a palavra regrediu, né? Ficou menorzinha. Foram tiradas algumas letras, certo? Então, voltando aqui para a questão, ó, nós temos que a questão trouxe como palavra grifada aqui o ver. Normalmente, ver é um verbo, né? Quando a gente pega alguma questão com ver, é o verbo. Eu vejo, tu vê, ele vê. Mas aqui nessa frase, esse ver, ele faz papel de substantivo, tá? Ó, ao meu ver, esse ver aqui, ele é substantivo. Um substantivo comum, tá? E não verbo. Então, aqui, ele é o quê? É uma derivação imprópria, certo? Imprópria. Mudou de classe gramatical. Originalmente é um verbo, mas aqui faz papel de substantivo, certo? Então, se você não sabe isso aqui, anota esse esqueminha no seu material sobre os processos de derivação, que vai te ajudar a resolver outras questões com esse mesmo tema. Próxima questão sobre o mesmo tema. Veja que a Funatec ela gosta de abordar isso aqui, ó. Aprendi a te amar discretamente. A palavra destacada é formada por um processo de formação de palavras conhecido como derivação. Agora ficou mais fácil de resolver, né? Ó, sufixal, prefixal, regressiva ou parassintética. A palavra discretamente tem como radical discreto e foi adicionado um sufixo, que é mente. Então, nosso gabarito item A, derivação sufixal, né? Após a palavra discreto, foi adicionado o sufixo mente. Vamos ver outra questão sobre esse tema, ó, também da Funatec. Então, veja que ela gosta, hein? Assinale a opção em que o vocábulo não tem o mesmo processo de formação da palavra envernizado. Então, ele quer aquela que é diferente, né? A palavra que é diferente. Então, vamos lá. Envernizado, ó. Envernizado, eu tenho aqui o prefixo em e o sufixo ado. A palavra original é verniz, né? Ó, verniz. Envernizado. Então, eu não tenho em verniz, eu não posso formar uma palavra em verniz, não existe em verniz, e nem existe vernizado, não existe. Vamos colocar aqui, ó, em verniz, não existe essa palavra. E vernizado também não. Eu preciso que estejam os três juntos, prefixo mais a palavra primitiva, né, o radical, mais o sufixo. Então, o nosso prefixo é o em, e o nosso sufixo é o ado. Então, juntando os três, eu tenho envernizado. Então, aqui é uma derivação parassintética, certo? Parassintética. Então, qual dessas quatro palavras não é parassintética? Em aterrar, eu não posso formar uma palavra a terra, né? Ó, a terra e nem terrar. Fica sem sentido, não existe a terra ou terrar. Eu preciso do prefixo, da palavra primitiva e do sufixo. Preciso dos três, pré, palavra e sufixo, certo? Então, aqui também é parassintética. Então, a gente não marca porque a gente quer o que não é. Infelizmente, olha só, infelizmente, eu posso ter a palavra infeliz e posso ter a palavra felizmente. Então, aqui eu tenho tanto o prefixal como eu tenho o sufixal, é diferente. A palavra, quando eu tiro o in, ó, fica felizmente. A palavra tem sentido, a palavra existe, certo? E quando eu tiro aqui o mente e fica a palavra, ó, infeliz, a palavra também faz sentido. Então, tanto faz eu tirar o prefixo ou o sufixo, a palavra vai existir. Então, aqui não é parassintético, é prefixal e sufixal, por isso que é o nosso gabarito. No item C, descampado, eu não posso ter uma palavra que é descampa. Não existe essa palavra descampa. Se eu tirar aqui o sufixo e ficar descampa, fica sem sentido. Da mesma forma, se eu tirar o des, não vai existir uma palavra campado, chamado campado. Não existe isso. Então, aqui também é parassintética. Parassintética. No item D, emudecer, veja que eu tenho o sufixo ec e o prefixo e, né? Então, se eu fizer assim, ó, emuder, não tem sentido. Se eu tirar o e formar uma palavra mudecer, também não tem sentido.
né? A palavra não existe se eu tirar o prefixo ou o sufixo. Então, aqui também é parassintético, como a palavra envernizado, beleza? Então, eu espero que você tenha entendido, né? Não é difícil, você só tem que entender. Na parassintética, eu preciso de tudo, do prefixo, da palavra e do sufixo. Na derivação prefixal e sufixal, tanto faz eu tirar o prefixo ou o sufixo, a palavra continua existindo, a palavra continua fazendo sentido, certo? Se você assistiu essa aula e continua com dúvidas sobre esse assunto, escreva aí nos comentários que eu trago mais questões sobre essa temática aqui de derivação, com outras palavras, com outros exemplos, para você fixar melhor esse conteúdo, tá certo? Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço!